nome do Senhor Jesus. Aleluias. Vem agora, Espírito Santo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Rei é teu, esse meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver, toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Aleluias. Abra sua Bíblia no livro mais antigo da Bíblia, capítulo 42. Qual é o livro mais antigo da Bíblia? Alguém sabe? Vamos lá. Oi? Quem acha que é Jó aí? Levanta a mão. O livro mais antigo da Bíblia. Quem acha que é Gênesis? Levanta a mão. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Ele foi escrito antes do livro de Gênesis e foi escrito por Moisés também, né? Por Moshe. Capítulo 42 do livro de Jó. Gênesis foi escrito há 3.500 anos atrás. Jó foi escrito há 4.200 anos atrás. Bem mais antigo, né? Glória a Deus. Todos acharam Jó, capítulo 42? Versículo 2. Na sua versão diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na versão mais antiga, como a King James 1611, ou uma versão bem mais antiga e bem mais próximo do texto, você vai ler assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Vamos ficar com essa, né? Que é a mais próxima do original. Nenhum dos pensamentos de Deus podem ser impedidos. Amém? Pode ocupar o seu lugar. Glória a Deus. É tão interessante quando nós falamos de Deus. Por mais que a gente tente encontrar uma lógica, sempre estará fora da lógica tudo que nós imaginarmos sobre Deus. Mas uma coisa é possível entender, que Deus, Ele não está dentro do nosso tempo. Deus está fora do tempo Cronos, o tempo a qual nós vivemos. Por exemplo, nós só conseguimos viver o presente, é ou não é? Você consegue viver o passado? Não, você não consegue voltar lá atrás, é ou não é? E nós também não conseguimos viver o futuro. Nós estamos presos no nosso presente.
quando chegar amanhã, que é o futuro de hoje, e nós formos viver nele, ele se tornará um presente. Mas Deus não. Deus, ele está fora dessa lógica. Deus, ele pode viver o presente tanto que também pode viver o nosso futuro. Deus também pode correr para o passado, mas ele não faz isso, porque quem vive do passado é Satanás. Satanás sempre vai viver do passado das pessoas, sempre ele vai vir querer trazer à tona o nosso passado. Olha, você lembra o que aconteceu, você lembra disso, você lembra daquilo. Enquanto nós estamos vivendo o presente, Deus está planejando um futuro melhor, e Deus sabe o que nós seremos lá na frente. Eu fico imaginando Paulo que era um matador de cristão, e olha o que acontece com Paulo. Deus poderia matá-lo, é ou não é? Está matando crente, matando seguidores de Jesus, mas Deus sempre olha no futuro, e Deus sabia, conhecia, ele tinha a realidade de que Paulo um dia seria um pregador da palavra de Deus. Então Deus pensou, Deus imaginou, Deus projetou o futuro. Tudo que nós vivemos hoje já estava na mente de Deus, nos pensamentos dele. É muito poderoso. Por exemplo, você não está aqui hoje por acaso. Lá nos pensamentos de Deus, antes dele projetar o mundo, antes dele criar a vida, antes dele inventar tudo, esse dia já estava projetado na mente de Deus. Ela é muito poderosa. Eu fico imaginando, puxa vida, antes de Deus criar o mundo, antes de vir as fundações do mundo, Deus já tinha projetado o dia de hoje, na sua mente, nos seus pensamentos. Tudo que Deus faz é planejado por Ele, nada é por acaso. Deus não faz nada por acaso, por impulso. Nada que Deus faz é criado por impulso. Deus é diferente de nós. Tudo que Deus planeja, tudo que Deus faz, tudo que Deus cria é planejado, é projetado. Isso me leva a pensar na inteligência de Deus. Deus é eterno. Antes de todas as coisas serem criadas, Ele já tinha planejado na sua mente para levar à tona. Antes dele dizer, haja isso, haja aquilo outro, Ele já tinha pensado. Ele já tinha pensado como seria. Antes de criar o planeta Terra, antes de criar os astros, as estrelas, as nebulosas, as galáxias, tudo isso já estava nos pensamentos de Deus. Tudo isso já estava projetado por Ele. Ou seja, a mente dele é projetada demais, é grande demais. E às vezes a gente fica preso no nosso mundo, enquanto o mundo de Deus é grande. Os mundos, né? Porque nós achamos que Deus criou o mundo, mas a Bíblia diz que Ele criou os mundos pela fé. Ele criou os mundos, é Hebreus 11:3. Coloca pra gente. Pela fé, Ele criou os mundos. Pela fé, não pela fé de Deus, mas pela fé do escritor. O escritor está dizendo, ele crê. Olha lá o que ele diz. Que pela fé, aquilo que ele está escrevendo, aquilo que ele está criando, pela fé, ele... Vai ter que ser um pouco mais rápido hoje, que nós vamos pôr texto pra caramba. Hebreus 11:3. Hoje nós vamos ser bem rápido. Vamos lá. Hebreus 11:3. Pela fé compreendemos, nós compreendemos, não é Deus. Deus não tem fé, Deus não precisa ter fé. Nós é quem temos que ter fé. É ou não é? Pela fé compreendemos que o universo, aqui está tira da King James, põe na RA para nós. Pela fé nós cremos, compreendemos, olha, entendemos que os mundos, no plural, pela palavra de Deus, foram criados. Ou seja, Deus pensou, Deus planejou, e depois, pela palavra, Ele cria.
ele começa a colocar em prática aquilo que estava nos pensamentos, na mente dele. E aí a gente começa a pensar, puxa, Deus pensa e cria. Ele imaginou, ele pensou como seria a luz. Ele raciocina como poderia ser a luz. E ele vai e diz assim: haja luz. Então, quando ele dá poder à palavra para a criação, aquilo já estava nos pensamentos dele, já estava na mente dele. Quando ele fala, eu vou criar, o que acontece? Ele cria aquilo que ele já tinha planejado. Muda esse fundo aí que tá me dando um sono isso aí. Tá ou não dá? Dá sono, vamos lá. Vou contratar você para ficar a noite inteira tocando esse piano lá. E olha só, Deus pensa, Deus imagina e Deus cria. Amém? E antes dele falar haja luz, ele pensa como seria a luz. Quem fala antes de pensar é tolo, é ou não é? Deus pensa antes de falar. Ele fica imaginando, projetando como que seria, como que eu vou criar a terra, como que eu vou criar o mundo. E aí Deus começa a criar. Deus cria as plantas, e a Bíblia diz que em 5 dias Deus criou todos os seres viventes. Deus criou o mundo em 5 dias. O mundo foi criado em 5 dias. Esses 5 dias, é claro que são 5 dias divinos, fora do nosso raciocínio humano. Nós não podemos imaginar como é essa criação em 5 dias que Deus leva para criar o mundo, para colocar as plantas, para colocar os animais. Mas em 5 dias Deus cria um mundo. Quando chega no 6º dia, Deus pensa assim: puxa vida, eu vou criar o homem, eu vou criar uma criatura. Olha só, eu vou criar uma criatura que, segundo a Torá, é a coroa da sua criação. Ele cria o homem no 6º dia, só que ele diz assim: agora eu vou criar, porque tudo ele cria pela sua palavra. Haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento, haja luzeiros nos céus e há luzeiros nos céus. Mas quando ele vai criar o homem, ele diz assim: eu vou colocar o dedo, eu mesmo vou fazer com as minhas mãos o homem. Se você tivesse entendido, você tinha dado um glória a Deus. Porque tudo Deus cria pelo poder da palavra. Mas quando Deus vai criar a nossa raça, a raça humana, os seres humanos, Ele cria com a sua mão. Ele faz o homem com a sua mão. Não é mais pelo poder da palavra. Agora Ele começa a criar o homem com as suas mãos. E para criar o homem, Deus usa 4 elementos da natureza. Então Ele desce aqui na terra, e para criar o homem, para nos formar, para nos fazer, Ele precisa usar 4 elementos da natureza: a terra, a água, o fogo e o ar. É interessante que Deus pega com as suas mãos, Ele vem e Ele pega o pó da terra. Sabe quando você bate o pé no chão e levanta aquele pó da terra? Sabe o pó? Que você chacoalha da roupa e você fala: mas que pó, que é isso? Eu limpei ontem a casa, já tá cheia de pó de novo. Ou seja, o pó não vale nada. Mas Deus pega aquilo que não vale nada e faz algo perfeito. Aleluias. E Ele pega o pó da terra e mistura o pó com água, e o pó com água se transforma num elemento que chamamos de barro. Aí conseguimos entender Jeremias capítulo 18, onde o oleiro começa a misturar o pó da terra com a água,
e forma o barro para poder dar forma. E Deus, ele começa, então, ele pega o barro, ele pega o pó, ele mistura a água, e ele começa a criar o ser humano. Só que a nossa mente, ela imagina que quando Deus cria o ser humano, ele faz assim um boneco, com a aparência humana, e sopra o fôlego de vida. A nossa mente é tão limitada, que dá a entender que ele faz aquele boneco, tipo aquele boneco de cera, ou aqueles manequins que nós vemos nas lojas, e ele sopra o fôlego de vida. Não. Deus, quando ele começa a criar o homem, ele nos começa a criar de dentro para fora. De dentro para fora, porque tudo que envolve a direção de Deus começa de dentro para fora. Sempre será de dentro para fora, sempre será assim. E Deus, quando ele começa a criar o homem, ele começa a criar o homem de dentro para fora. Então Deus pega aquele barro, que ele pegou o pó da terra, misturou água, fez o barro. Deus pega aquele pó da terra e começa a formar o esqueleto humano. Deus começa a fazer o nosso esqueleto, começa a fazer ossinho por ossinho de barro, e são 613 ossos que nós temos no nosso corpo humano, exatamente de acordo com as 613 leis que são designadas para o homem. O corpo humano, ele é feito, dividido em 613 ossos, e Deus começa a fazer os ossos, ele começa a moldar os ossos, ele começa a dar a estrutura. Amém, irmãos? Depois a gente conversa. Ele começa a fazer a estrutura humana, ele começa a fazer a estrutura do osso, aquilo que vai segurar-nos, aquilo que vai nos colocar em pé. E ele pega aquele ossinho e vai fazendo ossinho por ossinho, porque ele vem fazendo de dentro para fora. É a mesma coisa que você olhar para um edifício. Você passa aonde está tendo uma construção de um edifício, e você olha para aquele edifício e você fala: nossa, que coisa esquisita. É ou não é? Está o esqueleto do prédio lá, um monte de coluna para cá, outra coluna para lá. Nós chamamos de esqueleto, né, do prédio, né? E sei lá, daqui a pouco você passa lá e está aquele prédio lindo formado, porque depois de fazer o esqueleto, a estrutura do prédio, o que vai segurar, o que vai dar resistência para o prédio, eles começam a fechar as paredes, rebocar, pintar, colocar vidro. Mas antes de fazer a beleza do prédio, foi necessário fazer a ferragem, fazer o concreto, fazer a fundação. É muito interessante isso, né? E Deus, Ele começa a fazer o ser humano assim, Ele começa a fazer o ser humano de dentro para fora. E muita gente acha que Deus fez o homem deitado, prostrado. Não, Deus, Ele faz o homem em pé. Ele começa a fazer o homem em pé, porque é o primeiro mandamento de Deus, que o homem não deve prostrar. Por isso que muitas vezes, quando nós estamos prostrados, Deus olha de lá de cima, e o que Ele mais tem prazer é nos colocar em pé novamente. Deus não quer ver homem caído, Deus não quer ver homem prostrado, Deus não quer ver homem deitado, Deus quer ver o homem em pé. É assim que Deus trata conosco. Uma vez Ele vai falar com o profeta está deitado, Ele diz assim: põe-te em pé e falarei contigo. O primeiro mandamento: não se prostre diante de ninguém a não ser dele, do próprio Deus. Mas Deus começa a criar o homem, Ele faz o homem, Ele começa a fazer a estrutura do homem em pé, Ele monta aquele edifício. Ele vai fazendo ossinho por ossinho. E aí, depois que Ele coloca o último ossinho no lugar, isso de barro, feito de barro, do pó misturado com água, 2 elementos Deus está usando para fazer o ser humano. Quando Ele termina de fazer a estrutura óssea
do homem, do barro, de barro. Sabe o que ele faz? A Bíblia diz que então Deus plantou o homem na terra. Meu Deus, é interessante que se nós vermos para esta versão aqui, olha, a Torá, e no hebraico diz que Deus planta o homem no jardim do Éden. Nós somos plantados exatamente como a árvore. E olha que coisa interessante. No mundo espiritual, você sabia que no mundo espiritual nós somos considerados árvores? No mundo espiritual nós somos vistos como árvores. Nós não somos vistos como seres humanos, não. Nós somos vistos como árvore. Se você pegar o Salmo 1, você vai ver lá claramente o que o Salmo 1 diz. Assim é o justo como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ou seja, o justo é como a árvore plantada no ribeiro de águas. Se você pegar Jesus dizendo, ele fala assim, quando ele faz a figueira secar, ele faz uma representação do ser humano espiritual. Ele diz assim, toda árvore que não der fruto será cortada. Nós vemos uma passagem interessante de Jesus quando ele toca no ouvido, quando ele toca nos olhos, perdão, do cego, para curar o cego. O cego era um cego de nascença, não via, não enxergava, não conseguia ver, e ele toca no cego para o cego ser curado. E Jesus diz assim, o que você está vendo? Ele diz assim, eu vejo os homens como se fossem árvores. Não é que Jesus não fez uma cura perfeita, não. Jesus tinha mandado muito poder demais. Depois Jesus teve que fazer uma recalibragem. Ele estava além da esfera. Ele já estava lá além da esfera espiritual. Ele já estava vendo os homens como árvores. Jesus tem que recalibrar ele. Opa, vem cá, precisamos dar uma recalibrada, voltar à visão física, porque ele já estava na visão espiritual. Porque Jesus não faz nada pela metade. Jesus não curou ele parcialmente, mas foi poder demais. Quando Jesus toca nele, vem tanto poder nele que ele começa a ver os homens já na esfera espiritual. Eu vejo os homens como se fossem árvores, e Jesus precisa recalibrar ele, precisa fazer uma recalibragem naquele homem. E aí é interessante que a Torá diz que quando Deus cria o homem, ele planta o homem no jardim do Éden. Plantou o homem no jardim do Éden. E eu fico imaginando que uma planta com as suas raízes enfincadas na terra, assim também estava aquele esqueleto feito de barro, plantado por Deus. E aí Deus continua. Deus continua, Deus começa a tecer, porque só o osso não adianta. Deus pega o barro, Deus começa a contornar o barro, e Deus começa a fazer o quê? Músculos, ligaduras, porque Deus ele não apenas cria um boneco, sopra e diz assim, vai, viva. Não, o Talmud traz a explicação completa, porque, olha só, ele começa a tecer os músculos no homem, porque ossos sem músculo sem a musculatura não adianta nada, é ou não é? Um esqueleto, o que faz o esqueleto se mover? Não são os músculos, os ligamentos, mas os ligamentos sem os ossos também não são nada. Ou seja, o nosso corpo, ele necessita de uma união. Por isso que a igreja de Jesus Cristo é chamada como corpo, e Cristo a cabeça, e nós os membros, porque nós achamos que podemos viver sem o outro, e isso não pode ser, não é verdade. Nós somos ligados uns aos outros, somos unidos uns aos outros. E quando ele termina de fazer então os nervos, os músculos, ele começa então a fazer os órgãos. Deus começa a desenhar os órgãos, colocar os órgãos lá dentro.
do ser humano: o coração, o rim, o baço, a vesícula. Não é? Tem uns aí que já arrancaram a vesícula fora, mas Deus fez, Deus colocou lá. Não é? Arrancou porque comeu coisa errada, bebeu refrigerante demais, não é? Tomou muito café. Mas não é culpa de Deus, não é? Deus fez perfeito, colocou tudo lá. Depois que Deus coloca os órgãos tudo dentro do homem, olha só, Ele começa a ligar os órgãos. E aí Deus pega veias, artérias, e vai ligando, veias, artérias, vasos, né? E vai ligando, órgão por órgão, no pulmão, aqui Ele faz e tal. Mas tudo isso estava na mente dele, ó. Na mente dele. Às vezes a gente fala assim: mas para que serve isso aqui, viu? A gente não deveria ter isso. Nariz, sei lá. Por que a gente tem sobrancelha? A gente não deveria ter sobrancelha. Deus, quando Ele faz, tudo que Deus fez está no nosso pensamento. Estava no pensamento dele. Corrigindo aqui, né? Nos pensamentos dele. Uma vez minha esposa foi fazer cirurgia da vesícula, o médico falou para ela: isso aí não serve para nada. Eu falei: para alguma coisa serve sim. Deus não ia colocar algo em vão ali. Pode ter certeza. Para que serve eu não sei, que eu não sou médico, mas Deus não ia colocar um órgão em vão dentro de nós, não é? Está lá. E Deus começa a ligar veias, artérias. Vai tudo bonitinho. Depois que Deus faz tudo isso, Ele pega assim o barro, Ele amassa o barro e começa a revestir. E no pensamento dele já estava assim: isso aqui vai ser a pele, cartilagens. E Ele vai fazendo tudo bonitinho, arrumando com a mão, com o dedo, fazendo o nariz, né? Tem uns narizes assim que você olha e fala: Deus, veio lá do início, né? Agora tem uns aí que a gente já sabe que já sofreu algumas alterações. É por isso que eu digo assim, irmãos, olha, por isso que eu digo, Deus, Ele está criando o homem. Quando Ele está fazendo o homem, colocando os órgãos dentro de nós, não esqueça de um detalhe, que Ele está criando aquele homem à sua imagem e à sua semelhança. Ele está fazendo igualzinho a Ele. Eu fico imaginando os anjos vendo aquilo, porque os anjos não são igual a nós. Tudo que você já ouviu por aí é abobrinha. Os anjos são criaturas estranhas ao nosso pensar, na mente humana. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala que tem anjo que parece, não é? Mas tem anjo que parecia boi, tinha anjo que parecia leão, tinha anjo que tinha cara de águia, tinha um lá que tinha 6 asas. A Bíblia diz, eles são seres diferentes uns dos outros. Eu não sei como a nossa mente pode imaginar que é, mas a Bíblia vai dizendo que tinha um que parecia águia, tinha um outro que parecia boi, outro parecia leão. A Bíblia está dizendo isso. Um outro lá que era meio assustador, tinha 6 asas. E os anjos vendo Deus, eu fico imaginando os anjos vendo Deus confeccionando aquele boneco maravilhoso. Por isso que eu digo, às vezes nós não estamos contentes. Eu sou totalmente contra uma pessoa, e tenho certeza e base bíblica, que uma pessoa que faz cirurgia plástica para mudar, colocar silicone, aumentar um pouquinho mais o bumbum, aumentar um pouco os seios, isso é pecado de morte. Sabia disso? Eu não estou dizendo de uma pessoa que teve que fazer uma cirurgia reparadora, que perdeu uma face num acidente, por causa de um câncer teve que tirar a mama e teve que refazer. Não é nada disso que eu estou fazendo. É a pessoa se olhando no espelho e dizendo assim: eu não concordo do jeito que Deus me fez, eu vou ter que colocar mais silicone nesse peito aqui, porque não está bom não, Deus me fez errado. Olha, Deus me fez errado, não está bom assim. Irmão, fique contente do jeito que você é.
Você é do jeito que Deus te fez, do jeito que Deus te criou. Você já estava nos pensamentos de Deus. Não mude o que estava na mente de Deus, nos pensamentos de Deus. E aí Deus começa a fazer, e aí, meu irmão, Deus faz uma coisa extraordinária quando Ele cria o homem. Fazendo aquele boneco lindo de barro, maravilhoso, Ele cria uma coisa que se chama globo ocular. É fantástico, é impressionante. Ele coloca os olhos, e ali tem nervos e nervos ópticos que são ligados um no outro e que manda a mensagem. O que você vê, esses nervos estão aqui mandando informações elétricas, criando a imagem, projetando a imagem para o seu cérebro. É uma coisa que o homem não pode fazer, o outro enxergar, jamais. Ele vai poder pegar o olho de um morto e colocar numa pessoa e fazer ele ver. E para dar vista àquilo, Deus cria a coroa de tudo isso. Ele pega o barro, faz uma massa cinzenta muito esquisita que a ciência não consegue decifrar até hoje, e coloca dentro da cabeça do homem e liga, e tudo que está ali, o corpo inteiro passa a ser controlado por aquele barro cinzento que ele colocou na cabeça. Fechou, e aí Deus começa a fazer, sabe o que? Colocar o cabelo no homem. Fechou a cabeça, coloca o cabelo. Só que tem uma coisa, Deus coloca fio por fio. A Bíblia diz que todos os cabelos da humanidade por Ele estão contados. Quando você está lá em casa penteando o cabelo e cai um fio de cabelo na conta de Deus, já está lá um fio a menos. Porque a Bíblia diz que Ele conhece, Ele sabe, Ele tem a soma. É ou não é, pastor? A Bíblia não diz? Que todos os cabelos da humanidade por Ele estão contados. Olha a mente poderosa de Deus. É extraordinário. Você não consegue contar nem os seus, a não ser alguns aí, mas você não consegue contar nem os seus cabelos. Mas a Bíblia diz que Deus tem a soma de todos os cabelos da humanidade. E olha que interessante, meu irmão, após isso, Deus ele faz uma coisa fantástica. Eu imagino os anjos olhando e vendo, puxa vida, é igualzinho a Ele, mas é de barro. Se eu imagino os anjos de Deus contemplando a criação de Deus, eu imagino também aquele que estava lá no Éden, que fez o homem cair, um ex-querubim, olhando e falando assim, puxa vida, eu que era para ter ser feito assim, era eu. É invejoso, né? Mas eu vou destruir isso aí rapidinho, porque isso aí é feito de barro. Eu vou esmagar essa criação. Ele fez uma réplica dele, a imagem e a semelhança, mas eu vou esmagar isso, porque isso é barro. Eu acho engraçado um povo que fica aí na televisão, na internet, pisa aí, irmão, olha aí, o diabo está embaixo dos teus pés, vamos esmagar ele. Meu irmão, a Bíblia diz que o ser humano foi criado um pouco menor do que os anjos, certo? Você sabe quantos homens, a Bíblia é um pouco... Você sabe quantos homens são equivalentes a um anjo? Segundo o livro de Reis, 180 mil homens. Um anjo é equivalente a 180 mil homens. Um anjo equivale a 180 mil homens, segundo o livro de Reis. Faz uma matemática. O diabo é um querubim, ele está acima dos anjos. E a Bíblia diz que o querubim ele é 7 vezes maior do que o anjo. Então ele é 7 vezes 180 mil.
E tem gente dizendo que vai pisar nele. Vai. O diabo é muito poderoso, ele tem poder de arrebentar esse planeta. Ele tem poder de arrebentar a vida do homem. Não brinca com ele não, porque ele não é de brincadeira. Ele tem raiva de você. Nós somos menores do que o diabo. Só que a Bíblia diz assim, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora. O diabo só não pode nos destruir porque maior está em nós, maior está Jesus dentro de nós, e ele não pode nos destruir. É ou não é, pastor? Mas coloca Jesus para fora, vamos ver se o diabo não pode. Coloca Jesus para fora da tua vida e vai brincar com ele, vamos ver se ele não pode. Ele só não destrói você porque você tem Jesus dentro de você. Quando ele olha para você, ele vê Jesus, ele não pode te tocar. Ele não podia tocar em Jó. Eu não posso tocar, eu só vi, só observei, mas ele é de Deus, ele pertence a Deus, e nele eu não posso tocar. Quando Deus permitiu, ele arrebentou. Aí você fala assim, mas Jó ficou vivo. É melhor morrer do que enterrar um filho, irmão. Jó enterrou 10. Então não brinca com ele, porque ele não é de brincadeira. Não brinque com o diabo nunca. Enquanto você tiver Jesus dentro de você, a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está do lado de fora. Ah, mas esse homem que Deus fez é de barro, é lindo, é bonito, parece ele. Aí Deus, ele faz isso aqui, olha. Aquele boneco plantado no jardim, porque Deus não está fazendo, não ache que Deus está fazendo Adão no céu, porque no céu não tem barro, não tem terra. A terra está aqui, a Bíblia diz que as ruas lá são de ouro, pedras preciosas, jaspe. A terra é só aqui, não tem jeito, lá no céu não tem terra. E ele está plantado, Deus plantou ele no Éden. E quando Deus termina de fazer ele, Deus olha e ele vai colocar um elemento, e ele faz assim, olha o que Deus faz. Quando Deus sopra o fôlego de vida, vai ar e vai fogo também. E o homem recebe o ar, e o homem recebe o fogo. A Bíblia diz, a Torá diz que esse sopro se chama centelha divina. O sopro vai e transforma em vida, dá vida. O fogo, a centelha que vai para o homem naquele sopro de Deus, transforma a água em sangue. E o sopro transforma o barro em carne. Tudo que era água vira sangue. Você bebe a água. Se você vê o ser humano, ele deveria ser chamado homem água, porque nós temos mais água no corpo do que terra, do que carne. Diz que 1/5 do nosso corpo é água. Tanto que se descer uma descarga elétrica no homem, a descarga elétrica é capaz de fazer a água do corpo evaporar, e o homem fica desse tamanhozinho, menor que a Alexandra, vira pó. Porque a descarga elétrica desce e arrebenta com tudo. E aí, meu irmão, quando a centelha divina de Deus vai para o homem, ele recebe o fôlego e ele recebe o fogo. Isso, descargas elétricas. O nosso corpo inteiro é movido por descargas elétricas. Você move a perna, você move a mão, os músculos, os nervos, porque o cérebro faz isso. Então, entenda, começa aqui no cérebro. Se você vai mexer o pé, é o seu cérebro quem envia o comando através dos seus músculos até o seu pé para você mexer o pé. Começa na cabeça,
A Bíblia diz que Cristo é cabeça. Tudo que acontece na igreja começa no céu primeiro. A igreja, ela só pode andar, só pode viver, só pode se mexer se começar no céu primeiro. Tudo começa com Deus. E uma prova disso, irmãos, se você pegar a Bíblia, você vai ver que a igreja vai ser julgada primeiro que o mundo. Eu fico imaginando que criação maravilhosa. Quando o homem recebe o fôlego de vida, que ele recebe a centelha divina, o fôlego de Deus sobre ele, e a terra, tudo que é barro, começa a ser vida, começa a virar carne, a água que está dentro dele começa a virar sangue, e ele passa a respirar, ele tem força, e ele arranca os pés da terra, ele sai da terra e tem vida, começa a andar, começa a se mover, porque se nós não tivermos a centelha divina dentro de nós não somos nada, nós somos barro, nós somos pó, nós não somos ninguém. Tem gente que fica lá em cima, eu sou isso, eu sou aquilo, sou doutorado, bacharel, não sei no que, isso, aquilo, outro. Não, você está aí por causa da centelha de Deus. Se Deus tirar, você cai na terra como qualquer outro. Mas tudo isso estava nos pensamentos de Deus, na mente de Deus. Os pensamentos de Deus são poderosos demais. E aí a gente volta aqui em Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Eu gostaria que você ficasse em pé, eu vou orar por você. Sabe por quê? Nenhum pensamento de Deus pode ser frustrado. Ninguém conseguiu frustrar a criação humana, ninguém conseguiu frustrar o ser humano, ninguém conseguiu frustrar a criação de Deus. E muitas vezes, nós mesmos, eu e você, começamos a nos frustrar. Eu e você começamos a dizer que não dá, que a gente não consegue, que nós não somos nada. Eu fico pensando, puxa vida, olha como Deus nos criou. Ele formou com as suas mãos, Ele colocou órgão por órgão, Ele nos teceu. Davi diz assim: me teceste no ventre da minha mãe. Me teceste no ventre da minha mãe. Deus vai nos tecendo, Ele vai projetando planos e pensamentos bons sobre nós, mas a gente chega em um determinado ponto da vida e a gente diz assim: eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo, parece que eu vim nesse mundo só para sofrer, sei lá, as coisas só dão errado para mim. E nós esquecemos de toda essa criação, esse projeto de Deus na nossa vida. Mas eu gostaria de dizer para você que Ele diz assim: eu sei é que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que eu vos desejei. Deus desejou pensamentos bons para você. Deus desejou que você ia ser um vencedor, que você não ia ser um frustrado. Alguém tentou parar você, alguém tentou bloquear você, alguém tentou dizer que não ia dar certo, que você não ia conseguir. Alguém tentou bloquear o plano de Deus. Satanás, quando ele viu Adão e Eva ali no Éden, ele falou: eu vou frustrar esse plano de Deus, eu vou acabar com esse plano de Deus. O que Satanás não sabia, não podia imaginar, que nos pensamentos de Deus
Ele já tinha programado a vinda de Jesus para nos resgatar, para nos libertar, para nos dar força. O que Satanás não sabia é que Deus já tinha um plano de redenção para a humanidade. Deus nunca perde. Deus é inteligente demais. Se você olha para a sua vida hoje, agora nesse momento, você está vendo, pastor, minha vida está frustrada, sei lá, planos, sonhos, eu projetei, eu programei, parece que não está dando certo. Vem aqui até o altar, nós vamos orar por você. Se tem alguém tentando frustrar os seus sonhos, se tem alguém tentando frustrar aquilo que você planejou, aquilo que você programou na sua vida, venha diante do altar de Deus. Aquele que nos criou, aquele que nos teceu está aqui nessa noite. Ele está aqui nesse momento. Tudo que foi desajustado pode ser ajustado novamente, em nome de Jesus. Olha aqui, Espírito Santo de Deus. Ô Espírito Santo, olha a tua igreja aqui, Senhor. Olha o teu povo aqui. Em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor nos teceu, o Senhor nos programou. Então, meu Deus, em nome de Jesus, não deixe nada frustrar os planos que o Senhor tem na vida do teu povo. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, toca no estômago da tua filha, Senhor. Toda infecção, tudo aquilo, meu Pai, que estava dando mal-estar, seja curado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo mal, tudo que está bloqueando, tudo que está travando esta vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todas as portas que estão abertas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ela é filha de Deus, ela foi criada por Deus, Deus projetou, Deus programou. Põe as mãos para trás agora, em nome de Jesus. Põe as mãos para trás agora, em nome de Jesus. Põe agora, em nome de Jesus. Manda fogo agora. Manda fogo. Manda fogo. Manda fogo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia agora dessa vida. Legião. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escuta. Escuta. Abre os ouvidos. Legião maligna. Tudo que está aí dentro, toda podridão, pega sim, pega, toda podridão, tudo que não presta. Eu vou dar ordem, sai! Aleluias, amém, igreja. Declare assim: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã, tão certo como o amanhã que se leva.
tão certo como eu te falo, tu pode. Deus está aqui. Declare nessa noite. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Levante a mão para cima. O Senhor te abençoe e te guarde.